Namastê! Hoje a gente vai falar de uma outra pegadinha que desvia muitas pessoas do objetivo da meditação e que faz com que muitas pessoas não cheguem onde podem chegar com a meditação, né? Que é o orgulho. A gente vai fazer uma das meditações do nosso curso, é a meditação amazônica, que é uma meditação que ajuda a dissolver o orgulho, o narcisismo, e a gente vai falar bastante disso então mais adiante. Mas hoje a gente vai falar só de um aspecto, né, que é o da gente se achar mais importante que o outro porque está meditando, né, e o quanto isso pode desviar a gente da meditação. Eu, por uma razão em parte biográfica, né, por ter sido músico antes de conhecer a meditação, antes de buscar a meditação, por ter sido irmão de ator, de produtor, de produtora cultural, enfim, né, minha família toda ligada com artes, em boa parte por conta disso, eu acabei dando aula para muito artista e de meditação. E eu achava uma coisa interessante, porque tinha atores, por exemplo, que estavam desempregados da Globo e chegavam para meditar comigo. E nos primeiros meses diziam assim: puxa, descobri para que eu nasci, descobri o que eu estava buscando, descobri qual era a verdade. Agora eu percebo que eu não preciso da fama, que eu não preciso da Globo, que eu não preciso daquilo, porque isso daqui é mais importante do que aquilo tudo, né? E até que um dia, de repente, aquela pessoa ganhava um emprego e aí nunca mais, não, era recontratada pela Globo, ganhava um papel numa novela e nunca mais aparecia para meditar, né? Para falar a verdade, ela desaparecia um dia sem falar nada e de repente eu vi a chamada do nome dela numa novela e dizia: ah, entendi. Por quê? Porque a pessoa pegava a meditação como um preenchimento de, de uma coisa de. Né? A pessoa dizia assim: ah, estou me sentindo rejeitada, estou me sentindo, desculpe a expressão, cocô do cavalo do bandido, porque não tem mais papel em novela nenhuma. Então eu descobri uma maneira de me sentir mais importante do que a TV Globo, que é fazendo uma coisa que eles não têm, teoricamente, que seria espiritualidade. E aí essa pessoa conta para si própria que tá sendo importante por causa daquilo, mas do que ela estava, e ela deixa de ver aquilo que a meditação podia te trazer de fato, né? Outros artistas muitas vezes vinham, aprendiam a meditação, no dia seguinte, um dia depois, eles estavam dando uma entrevista para um jornal dizendo que tinham entrado em estados fantásticos, que aí então tinham percebido o potencial místico que elas tinham. Quer dizer, elas faziam uma meditação de performance, né? E eu falo isso do artista porque quase todos nós fazemos isso também, numa medida um pouco menor. Como eles fazem numa medida maior, facilita a gente enxergar se é que a gente está fazendo isso ou não. Ou seja, fazer meditação de exibição, entendeu? Fazer meditação e aí depois você tem um insightzinho, você chega numa festa, você fala aquela coisa um pouco mais inteligente, um pouco mais interessante, aí os outros já acham interessante e você fica apegado à sua vaidade, daquilo que você conseguiu com a sua, entre aspas, busca espiritual e perde o caminho da busca espiritual, né? Você se apega a uma ideia que você teve numa meditação e perde contato com a fonte de todas as ideias, com a origem de toda a criatividade, que é a meditação, né? A meditação te leva ao contato com a fonte da tua inteligência criativa. Isso é o que importa para a gente. Então, não nos peguemos a minhoca que a gente coloca no anzol para pegar o peixe, né? Vamos atrás do grande peixe, atrás do grande peixe e atrás daquilo que a meditação pode nos levar. Então, dois aprendizados dessa performance do artista, né? Uma, que a gente não é mais que ninguém por ter meditado, e outra, cuidado com o personagem, cuidado com o ego espiritual, cuidado com o contar para si próprio que agora você é mais do que alguém, ou que você é mais do que era, ou que você é especial porque está meditando. Não.
Para você conhecer o seu chakra do coração ao máximo e inteiramente, integralmente, e poder desenvolver o seu potencial inteiro, é preciso que você saiba o prazer de ser ordinário, de não ser especial. Né? Todo mundo quer ser especial, né? As pessoas hoje em dia, a gente vive num momento do mundo em que as pessoas acham que ser famoso é alguma coisa de especial. E ser famoso é uma coisa que tem o seu preço, né? Eu tenho amigos meus atores que é uma tristeza quando eles me ligam para a gente sentar e conversar num lugar público, porque não deixa a gente conversar. É gente interrompendo o tempo todo, quer dizer, a pessoa não consegue ter o foco da atenção. Então, ser ordinário, às vezes, é um patrimônio inestimável. Não, eu me lembro de um personagem do Chesterton, né, o Padre Brown. O Padre Brown é um padre detetive que ele se faz sempre de idiota no meio das investigações, na hora que está perguntando coisas para os suspeitos, não sei o quê. Chega uma hora que o sujeito acha que aquele sujeito é tão idiota que de repente deixa escapar o que não devia falar para ele. Aí o Padre Brown vai lá e resolve os problemas dos crimes, né? Então, cuidado com os elogios, porque os elogios te jogam na máscara do ser especial, que aí você acaba perdendo o que realmente pode existir de especial dentro da meditação. Bom, o outro aprendizado que a gente pode ter com a experiência dos meus amigos que trabalham com artes e que deixam a meditação assim que conseguem um emprego, é que existem duas forças que levam a gente a se buscar. Existe a força, não, aliás, duas motivações básicas para qualquer transformação, né? Porque se buscar é se transformar de uma pessoa inconsciente numa pessoa consciente, né? De uma pessoa inconsciente de si mesmo numa pessoa consciente de si mesmo. E existem duas forças que levam as pessoas a se transformarem: a vontade e a necessidade, né? A vontade é quando você e essa vontade, muitas vezes, ela é circunstancial. Né? Então, dá um outro exemplo que não seja do artista. Né? Tem muita gente, às vezes, muitas moças que chegam para fazer aula de meditação comigo porque acabaram de perder o namorado. Então, elas estão tristes, elas vão buscar a meditação como um remédio para aquela tristeza. A meditação não tem nada de errado buscar a meditação como um remédio. Né? Ela é mais que isso, mas não tem nada de errado. Mas é super interessante que essas também somem de repente da noite para o dia. Quando chegam lá, estão se achando, dizendo assim: estou finalmente me encontrando na meditação. Eu não preciso de ninguém, eu só preciso me conhecer. E de repente um dia elas somem de uma hora para outra, e aí outro dia eu encontro com elas no meio da rua e descubro que tinha aparecido um namorado novo. Então ela não precisava mais da meditação. Né? Quando a gente está subindo a cruz, né, para que a gente atravesse, né, é preciso a gente está impedido a subir ou pela vontade ou pela necessidade. Para que a gente atravesse, é preciso que haja uma força em volta de uma motivação maior, né, de uma motivação de algo mais. Então, se você buscou a meditação porque no momento você estava triste, ou porque no momento você estava desempregado, ou porque no momento você estava down, por qualquer razão que seja, mas você percebeu que a meditação te tirou daquele baixo que você estava, daquele fundo que você estava, e te trouxe até a superfície, saiba que se esse crescimento te deu prazer, esse outro crescimento, depois você passa da superfície, te leva ao êxtase, não só ao prazer. Né? Então pense na possibilidade de continuar o seu caminho exploratório e descobrir até onde você pode chegar com ele. Né? Uma coisa eu posso te dizer: nunca alguém que tenha continuado se arrependeu de ter continuado.
Namastê, até o nosso próximo encontro.